Você está Eu vou só apresentar o livro e tirar minha imagem, porque Você essa estava no internet freezer. aqui... É a internet, essa beleza dessa internet, né? A minha internet hoje também estava me boicotando. Bom, iniciou a gravação. Uma boa noite, tá? Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 402. Nós estamos falando sobre a emancipação da alma, ou outros nomes mais modernos, como projeção da alma, né? Desprendimento. São vários os nomes que podem se usar para este fato, né? Bom, nós vamos começar. Como é uma sequência, dá uma lidinha, Elisa, na 400, 401, para a gente entrar na 402, tá? Que é uma sequência, essas perguntas, tá? Para a gente compreender a 402, tá? Eu vou tirar minha imagem, tá? Certo. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 8, da emancipação da alma. Nós estamos em O Sono e os Sonhos. Eu vou ler a pergunta 400 e a 401 para que nós possamos entrar na 402. Então, vamos lá. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, nós estamos aqui de bom grado, nós estamos aqui satisfeitos em estar nesse envoltório carnal, tá? Essa é uma pergunta, da 400. Está todo mundo feliz de estar aqui no espírito? Está feliz? Vamos à resposta. Respondem os espíritos. É como se perguntasse se o encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro este é. Bom, Kardec já descobriu uma coisa aí e passou para a gente. Então, nós não estamos satisfeitos aqui no corpo, tá? Então, vamos para 401. 401. Isso. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Respondem os espíritos. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando então este da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Bom, Kardec pensou, poxa, se não está satisfeito, 401, há algum modo do espírito, então, né? É como se fosse, né? Está repousando o corpo, o espírito também está repousando, é isso. E o espírito fala, não. Olha só o que fala, Jesus nos fala, o Pai não cessa de trabalhar e eu também. O espírito também não cessa de trabalhar. O espírito jamais está inativo. Olha só. Então, o Kardec tem aí duas perguntas e duas respostas. Primeira, o espírito está satisfeito no corpo? Não. Segunda pergunta, né? Durante o sono, ou seja, quando o corpo físico precisa descansar, o espírito também descansa? Também não. Aí sim, vem a terceira pergunta, que é a nossa de hoje, tá? Então vamos lá, pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Opa, aí que Kardec, né, deu a espetada, por isso que essa resposta é longa. Peraí, Kardec pensou. Se, né, os espíritos não estão inativos, como é que nós podemos, né, acreditar nisso? Como é que os espíritos, né, podem nos passar as informações referentes ao espírito jamais estar inativo? Ou seja, como é que nós podemos ficar livres do corpo, né, do corpo carnal durante o sonho? Tá? Essa pergunta é a pergunta de Kardec, é essa. Ué, então, como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Então, nós estamos vendo aqui uma lição didática, né? Colocação do problema
e como, né, se opera, problema não, né, colocação de um fato e como esse fato opera, tá? Como é operado isso aí. Tá? Então, por isso que a primeira pedacinho da resposta é bem clara ali, pelos sonhos. Tá? O espírito, né, é livre pelos sonhos. Aí que nós vamos fazer sempre essa diferenciação. Sono e sonhos. Sono, corpo físico, sonho, espírito trabalhando em atividade. Ok? Alguém quer falar, comentar alguma coisa aí para acrescentar alguma coisa? Não. Todo mundo sério? Não é estudo do Evangelho, não, gente. É livro dos Espíritos. No Evangelho, todo mundo tem que ficar sério mesmo, que o negócio pega muito. Vamos lá, então, Elisa. Vamos. Então, responde aos espíritos pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Bom, outro detalhe. Quando o corpo repousa, que o corpo é quem precisa de repouso, tem o espírito mais faculdades. Quais são nossas faculdades aqui no corpo? Olfato, tato, visão, audição, não é isso? Paladar, sensibilidade, né? Na sensibilidade perto do tato. Já temos alguma intuição, mas tudo é preso ao quê? Ao corpo físico. Aí ele fala aí, olha só, acreditam, tem o espírito mais faculdades que no estado de vigília. Como é que nós enxergamos? O espírito enxerga. Se for falar de nós, a resposta é o seguinte, pelos olhos do perispírito, né? Porque nós estamos ainda muito condicionados a isso. Mas nós sabemos que os espíritos mais elevados, eles não precisam de olhos, eles não precisam dessa forma, têm uma capacidade de visão 360 graus. E aí, como é que isso funciona? E onde fica, né, o ouvido do espírito? Mas ele escuta. No perispírito? É. Não, nós que precisamos do perispírito, Hum. temos, né? Mas veja bem, quando nós estamos em espírito, de acordo com a nossa também elevação, o nosso desapego ao corpo material, o que ele está falando aqui, as nossas faculdades são maiores, a própria visão. Aí nós vamos ver o André Luiz, no livro Os Mensageiros. Fez uma operação magnética para aumentar o campo da visão dele. Aí quando falo para ele, André, preste atenção nisso, o que é que ele faz? Bota o mãozão na testa do outro espírito e começa a ver o que está passando no cérebro do outro espírito. É visão normal isso? Não. Não é normal. Está entendendo muita coisa, eles passam para a gente não presta atenção. Não, antes de mais nada, também boa noite para todo mundo. Entrou a Dona Lourdes aí, entrou a Lourdinha, né, seu Roberto, tá? Boa noite para todos, tá? E a gente lê, né, e não começa. Quando a gente lê um tipo de resposta dessa, a gente começa a matutar. Peraí, que faculdades são essas? Nós somos limitados. É a famosa pergunta 32 do Livro dos Espíritos. Nós temos os órgãos que foram criados destinados a isso. Mas esses órgãos não pertencem ao espírito. E o espírito não tem esses órgãos. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. O espírito permanece assim, necessariamente emancipado ali do corpo durante todo o tempo de sono físico? Não entendi. Fica emancipado do corpo durante todo o tempo sono físico? Durante todo o tempo, né? Durante todo o tempo que você está no sono físico? Ah, sim. Enquanto dorme, o tempo todo livre, né? Isso. Todo mundo no mesmo teto. Eles é uma pergunta meio complicada, né? Bem complicada. Eu acredito que a maior parte do tempo do sono físico fica livre, sim.
Mas o próprio corpo, às vezes, pode dar uma travada nisso aí, quando a pessoa está sentindo mal, sentindo dor, né? Pode dar uma chamada para a pessoa, né? Mas é coisa mínima. Cancelou da chamada, Elisa? É, que eu Não, fui sério. me perdoe, eu fui desligar seu microfone porque o seu microfone estava fazendo barulho. Foi sem querer, tá? Mas é assim, ela é normal, né, Eu gente? peço para você desligar, tá? Que você tem que O que eu vejo assim, ele não fica o tempo todo emancipado. No meu ver, aparentemente, ele fica ali junto do corpo, mas não o tempo todo emancipado. Eu acredito que não. Eu acho que depende da evolução de cada espírito. Pode ser também. Cada entendimento, cada evolução. Eu não. Se você notar Chico Xavier, por exemplo, né? A mim, não sei, entendeu? Eu acho que depende da evolução do espírito. Nós vamos ver no caso da dona Isabel, no livro Mensageiros, que ela dorme, se desprende e sai com o marido desencarnado, né? E vai passar a noite toda com ele, né? Vão trabalhar. Então, é isso aí, Zé. Tem muito a ver também com o, né? Como é que se fala? Mas porque esse desprendimento, ele começa no livro Evolução em Dois Mundos, quando nós ainda somos bem primitivos ainda. Começa longe. Sim. Lá no começo da Evolução dos Porque como ele começa a se preocupar, por exemplo, com a plantação, ele começa a ser agricultor ou criar algum bicho, né? Começa já a domesticar animais, essas coisas, ele começa a ter preocupações. É isso que explica no livro Evolução em Dois Mundos. E ali já começa o primeiro desdobramento, porque ele que à noite ele quer ver o que plantou, como está, dar uma vigiada e tal. Quer dizer, está muito apegado às coisas materiais, mas já está em desprendimento. Começa a acordar da mente, né? Porque aí começa a faculdade mediúnica também, que ele começa, como ele está desdobrado, começa a se pôr em contato com outros seres desencarnados, né? Aí o André Luiz chama isso de rudimentos da mediunidade, inclusive. Tá? É isso mesmo, ele vai depender muito mas o corpo estando realmente adormecido, o espírito vai embora. Agora, com alguma coisa, então, uma travadinha, né? Eu acredito que seja assim, um período significativamente grande que fica fica separado do corpo físico, mas que tem algum momento que há um contato de volta, entendeu? Seu Roberto tem alguma coisa para dizer sobre isso? Eu acredito que o espírito não possa ficar muito tempo em vigília, estando o corpo em vigília, ele não pode ficar muito tempo também afastado do corpo. Tanto que os sonhos, às vezes, parecem para nós que são longos, mas devem ser bem curtos. Porque ele não, dependendo do que o Zé Roberto falou, que o Alfredo comentou sobre a evolução do espírito, ele não tem essa liberdade de estar podendo passear, indo longe, ou estar, se não estiver indo para o bom caminho, para os maus caminhos também, ele não tem essa possibilidade de continuar muito se distanciando muito do corpo físico. Agora, dependendo da evolução, dependendo da moral, acredito que a espiritualidade maior deixa esse espírito se espaçar mais do corpo físico e ir a outros lugares que possam demorar, vamos dizer, entre aspas, demorar mais tempo afastado do corpo. Eu acredito que seja dessa maneira. Né? Como diz André Luiz também, o espírito... Não, pode ir, Zé, depois eu pergunto. Não, o espírito também caminha máximo de tempo, né? Se você está lá, Deus me livre, quiser acordar, ele o quê? Milésimos de segundos você está no teu corpo. O tempo é diferente. Isso. Né? Veja bem, diferente. Só uma colocação aí. Nós não conseguimos sair do corpo sem acompanhamento. Isso aí, tá? Sim, sem dúvida. Né? Então, toda vez que nós saímos do corpo, seja para estar perto ou estar longe, há um acompanhamento de um espírito,
tá? De algum mentor, algum irmão espiritual, alguém que vai nos acompanhar para determinada tarefa, para dar uma volta e tal, né? Então, nós temos sempre um espírito conosco. Isso aí, nós não conseguimos andar no plano astral sem alguém que, né, nos encaminhe. E outra coisa, há outro problema aí também, que é esse que vai depender a evolução, muita evolução espiritual, se chama lucidez. A lucidez também. Nós também nem sempre temos a lucidez, mesmo acompanhados, de entender o que está acontecendo. Há esse outro detalhe também muito grande, né? Nós ficamos meio abobalhados quando estamos desencarnados. Isso nós vemos nos romances espíritas, né? As pessoas chegam, falam com, né? E a pessoa fica ali, né, naquela cara. Temos o exemplo daquela, no livro, aquela menina que... Qual é o livro, meu Deus? Eu sempre falo dela, da menina que queria casar e nunca... E o cara, o médico, dispensou ela, né? Ela estava ali, firme e tal, mas quando chega o tal da alma gêmea dela, que ela fica mais desperta, que realmente ela se liga no que está acontecendo e depois não se lembra, né? Mas a lucidez dela, né, retarda um pouco para chegar àquele estado de lucidez. Tá? Então, esse outro caso, nós não temos a lucidez necessária para trazer as informações também. É outro detalhe grande, né? Porque se a gente está meio abobalhado, como é que nós vamos trazer informações? É muito pouco nós vamos conseguir trazer. Agora, eu queria falar aí. Fala agora, desculpa aí. É porque dentro da psicologia é estudado, quando se estuda o sono, dizem que você só sonha quando você alcança o sono REM. Estadual. É o REM. É o REM. Se você não alcançar o REM durante todo o teu período de sono, no estudo, você acorda cansado, você não descansa, você não sonha. A gente só descansa, isso dentro da psicologia, né? Você só descansaria se você alcançasse o sono REM, que são partes, você não fica assim 8, 9 horas seguidas durante o sono REM. Você tem 20 minutos, depois tem mais 15 minutos, depois tem mais 10 minutos. Às vezes você chega a 1h30, 2 horas no máximo de sono REM. Seria isso também dentro do espiritismo ou não? Olha só, as informações que nós temos é o seguinte, a lucidez, que eu acabei de falar. Devido ao nosso estado de lucidez, a gente só traz fragmentos dos sonhos. Tá? E das nossas necessidades também. Veja bem, quem está trabalhando lá fora é o cérebro do perispírito, não é o cérebro físico. Então, é uma segunda vida nossa. O tempo, o Zé Roberto falou agora, o tempo lá é diferente. Podemos falar que o tempo lá é muito diferente daqui. O que acontece aqui, digamos, em 1 hora, lá pode acontecer em alguns segundos, de acordo com a evolução do espírito. Então, muitas coisas acontecem, conforme fala o espírito aqui, acredita-o. Quando o corpo repousa, acredita-o. Tem o espírito mais faculdades que no estado de vigília. Nós não temos ainda essa ideia esse papo da psicologia, eu já conheço ele. Realmente, é o que a ciência nos passa. O sonho é fragmentado por causa da nossa... Nós não temos lucidez para ter ele compactado. E a psicologia, tentando explicar isso, vai inventar o estado do REM, que só se dorme 1h30. Né? Agora, vai perguntar ao Chico Xavier o sonho dele. Ele ia escrever um livro. Quando lê o Nosso Lar, que o André Luiz está lá num campo, lá, esperando lá o samaritano chegar com os espíritos recolhidos, né? Recolhidos dos umbrais, passa 2 espíritos enormes, azulados, e o André Luiz tomou um susto. Aí a Narciso fica, calma, André, calma, são 2 espíritos encarnados que estão aqui, né, a trabalho. Devia ser o Chico e o Emmanuel, digamos. Não, o Chico e outro espírito, né? Então, esses espíritos que já conseguem, que têm a lucidez suficiente,
eles têm informações de mais de uma noite. E o tempo é diferente, há mais ação do que aqui, muito mais ação do que aqui, olha só. Certo? Então, o que a psicologia fala é o que ela tem condições de falar. Tá? Não vamos saber falar, está errado. Não, não está. Ela está chegando lá. Aos poucos ela vai chegar lá. Até que ela vê que o nosso estado é outro, quando né, em sonho, é desdobrado. Tá? Entendi. Ô, Alfredo, É porque o cérebro funciona de forma diferente do que você quando solto, né? Do teu solto, quando você está em espírito. Seria uma forma diferente, né? Aqui é forma física, cérebro físico. Lá seria Isso. outra forma, entendi. Isso aí. Lá é outra vida, digamos assim. Parece uma coisa incrível falar isso, tá? Fala, seu Roberto. A Gênese, no capítulo 14, lá começa no item 22, a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonho. Como é muito grande, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. São 28 questões em 3 folhas. É muito longo. Seria para que a gente tivesse maior comentário, que hoje a gente não vai acabar mesmo a 402, tivesse condições de comentarmos mais, darmos uma olhada na Gênese, capítulo 9, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, que começa lá no item 22. É muito interessante a gente procurar saber sobre isso, sonambulismo, sonhos, essas coisas todas, para ter mais argumento de perguntas, inclusive, questões que possam surgir no Livro dos Espíritos com a Gênese, a gente poder dialogar melhor sobre isso. É verdade, eu não li realmente, não li. Né? Tem alguma coisa. Eu sonhei com uma pergunta, só isso. Tá. Sonhei nada, não me lembro de nada. Eu sou um dos caras que nunca se lembra de sonho nenhum, raramente me lembro de um sonho, né? É isso que eu falei. Eu acho que a gente não fica num sono de 8 horas de vigília, né? Nós não temos, não há condição, eu acredito, num espírito de pouca evolução, que o acompanhante desse espírito que você falou, esse espírito acompanhante do espírito que está, entre aspas, sonhando, possa permitir que ele fique muito tempo afastado do corpo. É necessário que ele volte. Vamos dizer que a espiritualidade conceda a ele 2 períodos de sonho nesse sentido, né? Para poder recarregar suas energias também, porque estando ele encarnado, as suas energias dependem muito do corpo. Eu acredito que se faça necessário que ele tenha esses lances de meia hora, sei lá, 20 minutos. É um tempo diferente do nosso. E aconteça esse período para os espíritos, para os sonhos, para os espíritos se afastarem do corpo físico, certo? Bom, alguém alguma coisa? Não, fala. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Todo estranho. Ele vai em busca de algo que possa tratar das mãos. Mas o caso é o seguinte, ele está fazendo uma coisa, né? Quer dizer, saindo do corpo, ele fica perto do lendo o livro. O corpo está lendo o livro, né? O espírito, né? Do que a gente sempre pensa que vou sair, vou para outros lugares. Não, é como o senhor Roberto falou, pode ficar ali pertinho, fazendo alguma coisa, lendo um livro, sei lá, fazendo alguma coisa ali perto do corpo. Mas para o corpo, a alma descansar, né? O espírito descansar do corpo, ele se afasta um pouquinho e fica ali. Só para ter um exemplo, né? É isso mesmo, a gente falou sobre a evolução. No início, o espírito ia olhar a plantação, ia olhar o animal, né? Isso foi um exemplo da luz do livro. Quer dizer, é um lado, né? Depois, de acordo com a evolução, por exemplo, quem vai. Esses 2 espíritos que nós comentamos sobre que estavam lá no nosso lar, reencarnados, que era azul, não sei o quê. Pô, são espíritos de alta envergadura, né? Eles andam sozinhos, inclusive, não tem ninguém com eles.
Eles não precisam de companhia, eles já sabem andar no plano espiritual, né? Se virar aí, olha onde, já estão em nosso lar, né? Dando as passeadas dele. Né? Fala, dona Lourdes. Dona Lourdes? Levantou a mão. Oi, desculpa. Enquanto isso, Afrânio, eu vou dar só uma lidinha aqui num parágrafo do Milanês. Quanto maior a liberdade do espírito, mais as possibilidades vão aumentando. É a força do progresso que levará a alma para posições elevadas, onde ele busca os princípios da felicidade. Compete a cada criatura de Deus o esforço em todos os sentidos, no estudo sério, no trabalho da caridade honesta e exercitando o amor dentro da sua grandeza sem limite. Tudo isso aqui vem reforçar o que nós estamos conversando sobre a evolução do espírito. Sobre a evolução do espírito. Né? Exatamente. Então, aqui, temos aqui uma pergunta da Lourdinha, só para adiantar aqui um negócio, mas apesar que vai falar daqui a pouco na resposta, né? Isso dá clara evidência aí, né? Vamos deixar para daqui a pouco, então. Né? Então, uma pergunta que a Lourdinha fez, que a Elisa também fez aqui. Né? Como fica a emancipação através do sono para os espíritos reencarnados que fazem uso dos remédios indutores? E a Lourdinha pergunta, como fica o espírito através de um sono artificial? Tá? É uma pergunta muito parecida, né? Praticamente é a mesma. Né? E o que nós comentamos até com a Elisa, que veja bem, o remédio, ele está agindo sobre o nosso corpo físico, não é sobre o espírito. Agora, quando o espírito sim está muito perturbado, muito doente, não é a questão do remédio que não deixa ele ter assim uma liberdade, né? Uma atividade fora do corpo físico, né? Nesse desdobramento. É o estado dele, do espírito. Tá? Não é porque se eu tomar um remédio, tá? Eu vou me desdobrar normalmente, se eu estiver equilibrado. Um grande exemplo disso é aquela questão da experiência de quase morte. Geralmente, quem passa por essa questão de experiência de quase morte são pessoas que estão entubadas, são pessoas que estão sob sedativos, como induzida, etc. Está todo mundo ali preocupado, morre, não morre, né? E a pessoa está lá no plano espiritual, vendo tudo, conversando com todo mundo, sempre a história mesma, eu se desdobrei do corpo, vi um túnel cheio de luz, cheguei lá na frente do túnel, tinha algumas pessoas, não, tá aí vem, todas as histórias deles são parecidas. Então, essa questão do remédio só atinge a alma que já está realmente doente, a alma, tá? O corpo não. Normalmente, quando a gente toma algum remédio para dormir, nosso espírito vai sair por aí numa boa. Tá? Essa foi uma pergunta que está parecida, né? Por isso que eu repeti aqui. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Primo, você falou sobre os remédios. E quanto ao quando eu estou hipnotizada, aonde vai o meu espírito? Isso é que eu quis me referir. Não eu quis me referir a esse sono artificial através do hipnotizador. Tá. Veja bem, o hipnotizador, ele consegue, de alguma forma também, te fazer um desdobramento forçado. Nós já comentamos o caso aqui do rapaz que recebia um espírito que era médico, que ia ao lado de um médico. Ou seja, os magnetizadores na época de Kardec pediam o médium para se desdobrar, né? O médium se concentrava, entrava em desdobramentos. Digamos que magneticamente, eu não entendo como é o sistema, Lourdinha. Eu sei que eles conseguem hipnotizar o médium desdobra e ia ver, no caso desse rapaz, ia ver o corpo do outro com a visão, olha aí, a visão mais ampliada, que ele via as doenças, e um médico ao lado ia passando o problema, né?
para o magnetizador. Então, geralmente, o espírito continua bem ativo. E no caso desse de treinamento, mais ativo ainda. É o que nós vemos aí nas revistas espíritas, aí naqueles casos lá da época de Kardec, que havia muito isso. Médium, o magnetizador e seu médium. Havia demais isso aí. E ele ficava totalmente mesmo lúcido mesmo, depois, tá? Bem lúcido mesmo, no transe mediúnico. Fala, Zé. Eu creio, pelo que eu já li, como se fosse uma anestesia. Tanto que eles estão agora tentando essa forma de hipnose para não anestesiar mais, fazer auto-hipnose. A pessoa tem que aprender hipnose, isso a velhinha até fez. E ela faz a hipnose e vai para a operação, né? Para a cirurgia. Né? Eu creio que será. Zé, você está picotando, a gente quase não, eu pelo menos não estou ouvindo quase nada que você está Eu falando. também não. Eu pensei que fosse defeito do meu. Então tá todo mundo. E agora? Agora melhorou. Eu creio que seja como se fosse uma anestesia. Tanto que algumas pessoas se auto-hipnose já não levam anestesia. Então vai para a operação e se auto-hipnotizam. Eu já ouvi falar disso também. Né? Entendeu? Creio que seja isso pelo que eu li já a respeito. Eu já li alguma coisa a respeito, mas não prestei atenção no que eu li. Esse que eu disse que eu não posso nem comentar nada, mas é o auto-hipnotismo. Mas é isso aí, o espírito fica super ativo. Tá? O Frânio, sou eu, Cláudia. Fala, Cláudia. A gente não fica presa a um cordão de prata quando a gente está dormindo, aliás, o tempo todo, né? Esse caso, o cordão de prata, ele vai te dar uma limitação até, né? Depende. Isso aí que tá. Eu volto ao assunto, até que o seu Roberto leu do Miramês. Vai depender do estado evolutivo do espírito. Esse cordão de prata, ele vai ao infinito. Tá? O Chico Xavier, né, ele não ficava inativo em momento algum. A gente vê que o Chico Xavier o tempo todo estava fazendo alguma coisa. Quer dizer, ele era levado... Tem uma história do Chico, e deixa eu ver se eu me lembro, que ele estava perguntando alguma coisa ao Emmanuel sobre o negócio de outros planetas, né? E o Emmanuel desdobra e vai levando ele para ver outros planetas, outros lugares, e ele vai ficando tonto com aquilo, né? Vai ficando meio zonzo, que ele foi desdobrado e foi visitar as galáxias da Via Láctea. Aí chegou um determinado momento, ele fala para ele, mano, pelo amor de Deus, vamos voltar lá para Pedro Leopoldo, que eu estou a fim de tomar o meu chazinho com torrada, que estava mais tranquilo para mim. Porque ele, mesmo com toda a experiência dele, estava sentindo algumas pressões. Né? Quer dizer, isso aí vai ao infinito, esse tal do cordão de prata. Tá? É de acordo com o grau evolutivo do espírito, vai onde for necessário. Tá? E realmente, todos nós, quando desdobramos, o sinal, a diferença entre um espírito encarnado e um desencarnado, para quem está no plano espiritual, é esse. É o cordão de prata que faz essa diferenciação. Às vezes o espírito muito grosseiro só consegue ver mesmo através disso aí. Entendi. Gente, mais alguma coisa? Vamos continuar a resposta. Eu queria perguntar só mais uma coisa. Sempre quando você sonha, mesmo tem uma pergunta mais à frente, uma resposta mais à frente que ele conversa sobre isso, que esse sonho parece assim, tipo assim, estou de cavalo dentro de um elevador, uma coisa maluca. É um sonho, realmente o teu espírito que se desdobrou, só que você não entendeu o que aconteceu e modificou essa tua visão, ou não, foi imaginação sua? Ou misturou tudo. Ah, tá. Ou misturou tudo, pode ser criação. Veja bem, nós não estamos falando aqui da criação, que, por exemplo, às vezes a gente sai do corpo, o espírito
espíritos não amigos nossos, né, inimigos nossos, criam coisas para nos assustar. Tudo isso né, forma os pensamentos. Tem isso também. Tá? Aí pode dizer que botou esse cavalo ao teu lado dentro do Não, eu te dei um exemplo, assim. Tá? Esses sonhos que a gente Coisa às bem vezes louca mesmo. acorda, que a gente acorda e não entende nada. Que coisa mais doida. Olha só, nós falamos da outra vez sobre essa questão da prece, né? Que a prece a gente tem que aprender a fazer ela todos os dias. Então, esse assunto é muito interessante. E nós vamos repetir ele. A prece a gente tem que fazer todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Por quê? Para a prece se tornar um hábito. Quando nós estivermos no plano astral, em desdobramento, e acontecer, por exemplo, tá andando, de repente vem um cachorro maluco te rosnando para você, para te morder, pererê, parará, quem está habituado a fazer a prece, qual a primeira coisa que vai fazer? Uma prece. Tá? Uma prece. Se for uma forma pensamento, duas coisas vão acontecer. Ou ela vai se desfazer, ou você vai se colocar, tá, numa elevação, digamos, uma vibração maior, mais elevada, e o cachorro some também. Então, essa questão aí é que a gente não tem esse vício, a gente tem que desde já incutir isso na gente. Né? E o certo é isso, já encarnado, todas as horas, vai beber um copo d'água, obrigado, Senhor, por essa água, vai. Tudo que a gente faz, levanta de manhã, agradece, vai sair, agradece, vai tomar um banho, agradece, e essa prece, que vai nos manter numa sintonia mais elevada, e quando a gente desdobrar do corpo, tá? Com alguma lucidez, nós já vamos nos lembrar sempre disso. E esse tipo de problema que você falou pode acontecer, não, acontece muito. Esse negócio assim é falta de prece. Vamos orar que aí realmente só vai acontecer o que realmente for real. O irreal desaparece. Tá? Mas você tem sempre permissão para lembrar de tudo. Por isso é que eu achei que nós misturássemos por falta de permissão de lembrar do que aconteceu. Seria? Não é isso. Não é permissão. O nosso cérebro que nós utilizamos em vigília, encarnados, não está, entendeu, sendo abastecido com as informações. É o cérebro espiritual. Só passa para a gente o que for realmente necessário. Tá? Tá. Agora, quando é muito necessário, sim, eles dão um jeito deles. Tá? Através do magnetismo, eles dão um jeito deles. Não me pergunte que realmente isso aí... Quando eu desencarnar, eu te informo. Como eu não estou tá bom. Ainda, eu desencarnar. Nessa questão, há que se notar uma coisa, que nós nos impressionamos demais com essas imagens noturnas que vêm na nossa cabeça, principalmente quando isso acontece já na parte da manhã, quando a gente já está quase em vigília. É importante que a gente aprenda com o tempo a não se preocupar tanto com estas imagens, a não dar tanta importância para elas. Porque se a gente fica tentando entender o significado daquilo, a gente vai perder preciosos momentos com a nossa mente focada naquilo. E a gente devia desviar o nosso pensamento de tudo isso, né? O sono acabou, chegou a vigília, é hora de despertar, vamos que vamos para um outro dia. E esquecer aquilo que, às vezes, a gente fica tão encafifado com aquele absurdo, que, como você falou, um cavalo dentro do elevador, que a gente fica vibrando em cima daquilo, esquecendo de outras coisas muito importantes do nosso dia, né? De focar mais a atenção em outras coisas. Tá? Eu não estou falando isso só para você, não. Eu estou falando isso para mim também. Não, estou entendendo o que você está falando. Porque eu entro nessa vibe de vez em quando, entendeu? Então, é assim... Até porque tem gente que se deixa levar por um sonho. Exatamente. Acorda, aí se deixa levar, vai acontecer isso, ou então não vai acontecer. Então, o nosso estado vibracional é super importante, porque a gente sabe que tudo depende de nós mesmos. Isso. Então, o nosso estado vibracional, durante o dia, principalmente à noite, é super importante. Desculpa eu ter te interrompido. Nada, me deu, ajudou. E a gente, como a Lourdinha disse, nosso estado vibracional é importante, porque a gente também acaba fortalecendo com o nosso pensamento, a nossa vibração, essas formas de pensamento.
elas se tornam formas que o nosso pensamento vai fortalecer cada vez mais, entendeu? E aí ficam rodeando a nossa mente, e olha a gente aí gastando nosso tempo inutilmente, né? Deixa eu dar uma interrompida. Dona Lourdes Pereira queria falar. Não, eu já falei já. Agora eu posso até... Cadê? Nem sei, meu está aberto. Está aberto, você já falou? Eu já falei antes, acho que o pessoal aí ouviu. Eu achei muito importante tudo isso que você falou, mas muito obrigada. Tá. Eu queria só complementar. Queria só complementar o Miramês naquele trecho que eu falei, quanto maior a liberdade do espírito, mais as possibilidades vão aumentando. E ele, de repente, a gente vai estudar isso lá na frente, mas como saiu o assunto, o espírita já consciente dessas verdades encontrará mais facilidade para o seu autoaperfeiçoamento espiritual, ocupando-se somente com a sua educação e fornecendo aos outros materiais de meditação para o despertamento de suas faculdades. Cada um deve construir seu próprio céu, sem que o egoísmo invada seu coração e o orgulho se manifeste na sua vida. Se nos agrada sobremaneira a liberdade, devemos sentir a alegria dos deveres que acompanham a libertação espiritual. Quer dizer que acompanha a libertação espiritual. A libertação espiritual nunca é sozinha, é feito, conforme o Afrânio falou, um espírito sempre acompanhando, e se isso nos agrada sobremaneira, devemos sentir alegria nos deveres que acompanham a libertação espiritual. Então, sentir alegria. Se nós estamos acompanhados por um espírito que é, de alguma forma, superior a nós precisamos realmente estar bem satisfeitos de estarmos acompanhados, né? Porque se nós não tivéssemos uma determinada evolução e partíssemos no sonho para locais indevidos, com certeza não teríamos boa companhia, conforme temos consciente depois que a gente constrói o nosso próprio céu, né? Ok, é isso aí. Bom, a Elisa falou outra coisa aqui. Deitamos, dormimos, aí dá vontade de ir ao banheiro. E aí, quando estamos dormindo, levamos susto por algum motivo, né? O susto... São duas perguntas diferentes, hein? Bom, vamos lá. Deitamos, e aí dá vontade de ir ao banheiro. É uma pergunta. Isso. Logicamente, o corpo físico, né? Como nós estamos educados, as nossas necessidades físicas atrai o espírito e o espírito vai, né, voltar para que, né, o xixi seja feito, tá bom? Agora, outra coisa, que é essa, é da questão do susto. Quando estamos dormindo e levamos susto por algum motivo. Aquela questão que nós falamos ainda há pouco, né? Nós estamos desdobrados, né, e há a ligação desse cordão fluídico, né, do perispírito com o corpo físico, e por algum motivo, tá, ele entra bruscamente no corpo físico, o perispírito. Ou estava num lugar legal, com algum barulho, alguém encosta na pessoa, algo que, né, dá um corte nesse desdobramento. Então, essa entrada no corpo físico, às vezes, ela não está muito assim, é muito rápida, não se encaixa totalmente na hora. E aí é o susto. Ou então estava também num lugar ruim, tá? Aí a pessoa, puxa vida, quer saber de uma? Não vou ficar por aqui, não. Mete o pé, entra também no corpo de qualquer maneira, né? Que está com medo, está fugindo de alguma coisa, correndo. É a questão da prece, que nós falamos ainda há pouco, né? Em vez de se utilizar da prece, entra no corpo de qualquer maneira, é aquele susto, né? Aquela palpitação, aquele negócio bem bruto mesmo, né? Acontece muito isso com todos nós, né? Eu acho, pelo menos comigo acontece, né? Bom, alguém quer comentar algo ou vamos continuar a resposta? Só dessa pergunta da Elisa sobre da vontade de fazer xixi, por que as crianças então fazem xixi na cama? Porque elas não conseguem voltar? Elas não aprenderam ainda a dominar isso? Até uma certa idade, geralmente a criança sempre faz xixi na cama, né? Até os 7 anos. Até os 7. 7, 8 anos. Todos nós sabemos que o espírito está totalmente reencarnado. Ele não domina ainda o corpo físico.
Tá? Isso aí é aquilo que nós já falamos, até os 7. Tanto que até os 7 anos, o sangue que nós utilizamos, né, quando nós, ainda é o da nossa mãe. O nosso corpo só vai começar a produzir o nosso sangue a partir dos 7 anos. Tá? Quando se completa a nossa reencarnação. Tá? E aos 14, são ciclos. Tá? A gente bota a idade, mas na realidade não é idade. Não são anos, são ciclos. Quando vem o segundo ciclo, aí é quando o espírito realmente se achega com vontade. É a aborrecência que a gente brinca, né? A adolescência. Que o espírito começa a botar as suas vontades, bate com aquilo que foi ensinado e começa aquela guerra consigo e guerra com os outros, né? Então são ciclos. O primeiro ciclo ele não está totalmente encaixado. Tanto que no livro também Missionários da Luz, né, no Reencarne de Segismundo, tem um espírito designado para ficar com ele os primeiros 7 anos. Eu não me lembro o nome do espírito, mas está lá falando sobre isso. Certo? Esse deve ser o motivo disso aí. Entendi. Ok. Vamos lá? Vamos. Então, vou repetir esse pedacinho. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Bom, a Lurdinha está perguntando sobre isso, sobre a questão de se é uma clarividência. Sim. Sim, é uma evidência. É uma evidência. Tá? Ele lembrar do passado, mas isso só acontece também quando há muita necessidade. Tá? Isso não acontece com qualquer um. Se eu não tenho necessidade nenhuma de ver o meu futuro, ou então de lembrar de algo no meu passado, nunca vai acontecer comigo. Pelo menos na tal encarnação que não houver necessidade. Mas não deixa de ser uma clarividência, com toda certeza. Tá? A gente está mexendo com elementos, né, digamos que em vigília totalmente, tá, fora do nosso alcance, né, fora das nossas condições normais. Certo? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? E eu não sei onde eu li sobre isso hoje, tá, gente? Sobre essa questão aí, falando que é uma clarividência. Não sei onde li, não, mas eu li alguma coisa em algum lugar falando sobre isso. Depois eu me lembro. Bom, então vamos seguir. Podemos seguir? Pode, por mim pode. Tá. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. Só um minuto. E quer deste modo, quer do outro. Deste mundo. Tá? Com os demais espíritos. Quer deste mundo, quer de outro. Desculpa. Aqui os espíritos aí estão fazendo uma generalização, tá? Estão colocando de um modo geral. De novo, voltando àquela história, cada um no seu nível evolutivo, mas eles estão voltando de uma forma geral, tá? Nós vamos ver isso daqui 3 parágrafos, quando fala lá na frente, graças ao sono, mas não vamos ler isso agora. Vamos mais adiante, vamos continuar. Alguém quer comentar algo? Está todo mundo dormindo já? Está todo mundo emancipado já. Agora olha a Consuelo aí, olha aí. Vamos lá, vai falar aí agora. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido. Te prepara, Constância. Você vai ver esse cavalo dentro do elevador. Vou passear numa fazenda. Tá. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar o passado, no passado ou no futuro. Logicamente, nós sabemos que nós temos os nossos limites, né?
Mas quando nos é dada a possibilidade, a curiosidade nos leva lá para trás ou lá para frente, né? Isso não significa que é todo mundo também que vai alcançar isso. De novo, houve uma generalização da resposta. Tá? Vamos lá. Agora começa uma coisa que nós vamos... Né? Olha só o que vai falar agora. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Então, veja bem. Quem mexeu primeira vez com o sonho foi o Freud. Só que o Freud para na infância e vem toda aquela teoria dele que é enorme, é uma teoria também muito legal, né? Todo mundo elogia, eu não sou psicólogo, mas todo mundo fala dele, né? Respeita muito ele. Ele para na infância. Ele não consegue alcançar a outra vida. Isso já é o discípulo dele, né, o Jung, né, o Carl Gustav Jung, já entra um pouco na parte espiritual do negócio. Veja bem, esses homens tiveram uma visão, os dois, enorme. Eles falaram de coisas, aí há 100 anos atrás, ou 100 e poucos anos atrás, que hoje nós estamos nessa aqui, ó. Julgai-vos muitos sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. E eles confundiram a humanidade. E nós, ainda no nosso estágio atual, ainda temos dificuldade. Falo de nós espíritas, que mexemos com isso, lidamos com isso, tá? Comunicamos com os mortos, ditos mortos, etc. Tá? Nos julgamos sábios. E isso é uma coisa bem simples. No futuro, nós vamos ver que, pelo jeito, nós vamos nos desdobrar, vamos ter as nossas comunicações em vigília, tudo bem normal. As coisas comezinhas que eles estão falando aqui. Alguém quer falar algo? Então vamos lá. Nada sabeis responder a estas perguntas todas, estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Nós estamos aqui quebrando a cabeça aqui para entender. As crianças, eu sei quando faz quando dorme, xixi, né? Mas de nós. Desculpa. Estamos aqui quebrando nossas cabeças. Gente, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Pode falar. Quem são os sonhos? Se alguém tiver a resposta, nós sonhamos, vivemos aquilo que faz parte da nossa vida. No livro Voltei, o irmão Jacó disse que quando ele desencarna, passou um tal de um filmezinho que quando eu estiver desencarnando eu vou pedir para não pagar minha conta de luz, para mim não passar esse filmezinho, que ele fala que toda a vida dele passou naqueles milionésimos de segundo. Tudo, até os pensamentos, ou seja, sonhos, vida de encarnado, pensamentos, etc. Então, isso tudo nos espera. É o famoso dia do juízo final, que está numa das cartas de Paulo. Tá? Nossa consciência, o nosso juiz vai ver tudo. Coisas que nós já esquecemos. E os sonhos estão lá, tá? Porque é a nossa vida. Nós vivemos isso aí. Faz parte. Tá? Nós ainda não lembramos. Nós não conseguimos encaixar esse pensamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Vamos lá? Então, vamos lá. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum momento no estado em que fica permanentemente depois que morre. E aí? Quando dorme, fica no estado depois que morre. Então, quando nós estamos dormindo, ele vai falar aqui embaixo, né? Tem um santo, que eu não sei quem foi, que falou isso, que nós morremos todos os dias, né?
Todos os dias. E renascemos todo amanhecer. Morremos todas as noites e renascemos ao amanhecer. Tem um dos santos da Igreja Católica que falou isso. Ele já tinha essa visão. Vamos lá? Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Olha só, o que é que acontece com estes? Com estes, viajam, conversam e se instruem. Trabalham muitos mesmo... de nós, olha só, muitos de nós estamos nessa faixa aí. A gente começa a se ligar muito numa coisa, né? Olha só, viajam, conversam e se instruem. É muito legal quando você vê que no seu sonho, você geralmente está numa sala de aula, ou está num lugar assim, tipo, tem uma turma estudando. É muito interessante isso. A gente lê uma coisa dessa, né? O difícil é trazer essas informações. Mas elas vêm na intuição da gente. Tá? Há perguntas que são feitas, e a gente já está com a resposta antes das perguntas se concretizar, que nós ouvimos a resposta lá. Então, é demais, é muito interessante. Então, isso aí é mais uma prova, porque aquele lance mesmo que nós falamos do susto, né, que o perispírito tá, né, vem e não se encaixa legal, é uma prova o quê? Da emancipação da alma. É o que a pergunta que Kardec faz é essa, e cadê a prova? A outra prova é essa aí. Eu não estudei esse assunto aqui, não estudei isso aqui. Vem uma pergunta e, poxa, de onde veio essa resposta? Para eles intuir, o espírito intuir qualquer um de nós, tem que estar lá dentro da cachola. Ou na cachola espiritual ou na cachola física. Está lá no Livro dos Médiuns, se não me engano, capítulo 19. Fala sobre isso, que os espíritos preferem os médiuns que tenham mais conhecimento. Por quê? Dentro da cabeça deles já tem a informação. E essa informação, como eles estão desencarnados e são superiores, eles têm condições de tirar tanto da mente espiritual como do cérebro físico. Eles se dão esse luxo. Mas se a informação estiver lá, eles têm mais facilidade de passar. Tá lá, acho que é capítulo 19 ou 20 do Livro dos Médiuns. Está bem claro isso aí. Tá? Então, mais uma vez falamos da preparação para dormir, né? O dia nosso, né? A preparação durante o dia, para que à noite a gente, né? Em vez de ir para o pancadão de noite, proibidão, né? Vamos estudar, vamos conhecer coisas novas, vamos ver coisas que já entram no nosso âmbito hoje de querer aprender, né? De aprendizado, né? É muito interessante. E ele fala que tiveram sonos inteligentes. Os espíritos que desencarnando logo se desligaram da matéria, porque já se prepararam encarnados. Enquanto encarnados, tá, eles aproveitaram o dormir deles. Aproveitaram, se interessaram, tá, se esforçaram no desdobramento. Aí o que acontece? Quando eles desencarnam, não dão trabalho quase nenhum. Já estão mais, como é que se fala? Menos perturbados, né? O espaço de perturbação é pequeno. Nós lemos isso nos livros espíritas. Tudo isso que está falando aqui, as novelinhas espíritas nos mostram. Né? Tem espíritos que desencarnam e rapidinho está lá. Tem espíritos que demoram mais tempo. O Dimas, desencarne de Dimas. Ele desencarna, fica lá meio assim, mas a mãe dá-lhe uma informação e ele acata na hora, porque já era um médio, já era uma pessoa disciplinada. Se disciplinou como encarnado. Teve um desprendimento muito tranquilo, o Dimas. Ah, se preparou para isso. Alguém comenta alguma coisa? Então vamos acabar esse capítulo, que já deu a hora, né? Por acabar esse capítulo, tá de brincadeira. Esse parágrafo, é parecido. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis
como disse um santo. Então, às vezes nós nos desdobramos, vamos fazer um trabalho no mundo espiritual, e quando a gente desencarna, esse trabalho está concluído, que nós ajudamos a fazê-lo, né? Que não é surpresa para a gente, que nós acompanhamos ele lá. Em vigília mas em espírito não. Olha só que legal. Isso tudo é treino. Né? Nós tivemos um professor aí de projectologia. É outra pergunta, tá? Que eu acho que é da Lourdinha. Projectologia é a mesma coisa que emancipação da alma e desdobramento. Só que inclusive o Miramês tem um livro que se chama Desdobramento. Não é desdobramento, não, é Viagem Astral. Viagem Astral. Tá? Ele fala sobre um grupo, tá? Que é o caso aí desse que o Valdo Vieira ensinava, projectologia, de um grupo que treinava isso e iam trabalhar em espírito. Né? E nesse desdobramento, tá? Tinha uma equipe espiritual que pegava os encarnados para ajudá-los no trabalho. Isso é muito importante. Tá? Então, é uma conquista nossa, mesmo encarnado. Só não podemos botar na cabeça, que uma vez eu ouvi isso na palestra, não, eu não faço nada encarnado, não visito hospital, não dou quentinha, tererê parará, porque quando eu durmo eu me desdobro e vou ajudar todo mundo. Quem fala isso está caindo num erro muito grande, que nós encarnamos para, em vigília, trabalhar para aprender a amar o próximo. Se nós não aprendemos em vigília para aprender tudo isso que é esperado de nós, não é dormindo que nós vamos aprender, não. Dormindo nós só vamos descansar. Algum comentário mais, gente? E as respostas foram todas dadas? Lourdinha, Elisa? Sim. Consuelo, Cláudia, Dona Luz? Sim, tranquilo. Sim, tá tranquilo. Então, semana que vem, vamos seguir o conselho do senhor Roberto, ler a Gênesis, capítulo 9, itens 22 em diante, para a gente ter mais assunto até para comentar aqui, que eu não li, tá? Não li, realmente. Desligar, tá? Tá legal, Zé. Foi bom que o convite ficou para quem assistir também, né? Então, gente, o papo é esse aí, né? O assunto é muito interessante, é um assunto longo, né? São